Então, como anunciamos no início do programa, no nosso quadro Hora Marcada desta segunda-feira, a gente vai falar sobre a febre maculosa. Com toda certeza você já ouviu falar dessa doença nos últimos dias. É uma doença que é causada por um carrapato contaminado com uma bactéria e que tem sido destaque devido ao registro de 4 mortes decorrentes de contaminação em um único evento na região de Campinas, no interior de São Paulo. Segundo dados do Ministério da Saúde, até a última quinta-feira, dia 15 de junho, o Brasil já havia registrado 9 mortes e 54 casos da doença neste ano. A gente está recebendo aqui o médico infectologista, o doutor Eduardo Mendes, que vai tentar explicar um pouco dessa doença que está preocupando as autoridades de saúde de todo o país. A gente falou desse caso, começou com esse caso pontual no interior de Campinas, pessoas que frequentaram uma festa numa fazenda, num ambiente rural, acabaram contraindo aí a febre maculosa, 4 já morreram, 11 casos da doença que pessoas que também estiveram nesse mesmo local estão sendo investigados. Então fica a preocupação. Eu sei que a gente não tem registro aqui no Piauí, mas a gente tem registro sim desse carrapato, do carrapato estrela, de casos na Bahia, que é um estado pertinho aqui da gente. Então eu acho que acende o sinal de alerta em todo o país, doutor. Primeiro vamos começar explicando o que é a febre maculosa. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando sobre esse assunto realmente de relevância. É um alerta para a nossa população. Hoje nós vivemos uma facilidade de nos deslocarmos, entre regiões, às vezes entre países, e assim podemos ter contato com regiões que têm doenças diferentes das doenças normais da nossa região de moradia. De fato, o Piauí ele não registrou nenhum caso de febre maculosa nos últimos anos, mas isso não significa que, ao termos contato com essas regiões que frequentemente têm casos confirmados, como a região de Campinas, São Paulo, isso não impede que a gente importe um caso de lá. Então, nossas autoridades de saúde têm que ficar alertas, nossa população que vai frequentar essa região precisa ter essa informação também. No Brasil hoje, nós temos pelo menos 3 perfis de febre maculosa. Esses perfis são diferenciados principalmente pelas regiões. Então, a região ali do Sudeste, interiores, uma região mais rural, como você bem destacou, dentro desse caso de Campinas, São Paulo, é um dos perfis, onde a bactéria envolvida é a Rickettsia rickettsii. E nós temos um perfil da cidade urbana, da periferia de São Paulo, que também acomete, que também tem casos de febre maculosa. E temos um outro perfil que é mais da região mais para o sul do país, pegando mais a Mata Atlântica, que chega também à Mata Atlântica da Bahia. De fato, diferenciam os tipos de carrapato. O carrapato estrela está mais envolvido para essa área rural do interior de São Paulo e outros carrapatos e outras bactérias são diferentes para essas outras regiões. Como eu falei, a gente tem que ficar alerta. Recentemente nós tivemos aqui em Teresina um evento nacional com pessoas que vêm de fora. O ex-presidente da Sociedade de Perfusão esteve até comigo em Teresina, Perfusão brasileiro, O doutor Hélio Carvalho esteve aqui, que é da região de Campinas. Então, a gente tem que ter essa informação de que é uma região com potencial e diante de um caso de febre, dor de cabeça, dor no corpo, de pessoas que vêm dessa região, a gente precisa ficar alerta à possibilidade de febre maculosa. Veja que os sintomas iniciais se parecem muito com a das nossas viroses, Arbovirose, virose de mosquito. Então, diferenciar esse quadro inicial nos primeiros 2, 3 dias de um dengue é difícil, mas a gente tem que ficar atento. Perguntar se essa pessoa esteve exposta a essas regiões de fazenda, uma região onde ele teve contato com folhagem seca, era próxima a áreas de alagados, de rios, riachos. Animais como capivara são um alerta, que eles são potenciais multiplicadores do carrapato
que pode estar infectado, mas também equinos, né? Criações de cavalo, pode ter isso. Justamente isso que eu ia perguntar, o senhor explicando aí. Esse carrapato, que é o carrapato estrela, ele é mais comum em animais silvestres, né? Não em domésticos. E outra coisa, o carrapato, ele pica um animal contaminado e passa essa doença de um animal para o humano? É isso que acontece? Exatamente. A transmissão se dá pelo vetor carrapato. O carrapato estrela, do caso de Campinas, né, dessa região, ele é mais comum em equinos, né, em cavalos e também na capivara, onde a capivara é um multiplicador, é um potencializador da infestação, porque ela adoece, mas não com sintomas graves, e ela consegue multiplicar a bactéria e os carrapatos vão se reproduzindo com ela e também já infectando-se. Que é um animal comum aqui na nossa região. E a gente tem a capivara também aqui nas proximidades, numa quantidade menor, e a gente não tem relato de infestação pelo carrapato infectado. Mas temos que ficar alerta. Então, essas regiões de alagados, que tem capivara, o hábito, por exemplo, de frequentar campos, né, onde tem folhagem seca, fazer piquenique, sentar por horas naquela grama, correr, né, o uso, né, do animal, do cavalo. Esse contato prolongado pode sim favorecer que o carrapato passe dessa região, desse habitat natural dele, para o nosso corpo. E a infestação, ela não é uma coisa fácil de perceber. Não é diferente da picadura de mosquitos, que você sente o incômodo e dói, coça. Às vezes a picadura do carrapato você não sente, porque ele tem substâncias lá na saliva que anestesiam, que dão uma sensação, às vezes, de disfarce, né, desse dolorimento, e você não se apercebe. Inclusive, a gente lendo aqui, né, para a gente poder conduzir essa entrevista, eu vi que para a pessoa ser contaminada, esse carrapato tem que estar em contato, né, com a pele humana por pelo menos 4 horas, 5 horas. Então, é um tempo considerável. E muitas vezes, como o senhor falou, como não deixa dor, a pessoa não percebe que ela está ali com o carrapato e aí ocorre a contaminação, né, doutor? Perfeito, perfeito. É uma lembrança de grande importância. Eu preciso de uma exposição prolongada, com a infestação prolongada ao carrapato, então não é perceber ele caminhando na minha pele e eu tirei e já vou estar com risco. Não, ele na verdade vai estar ali sugando, vai estar lá grudado na pele durante horas, né? Como você bem lembrou, de horas de pelo menos 4, 6 horas, mas uma média que pode chegar a 10. Então, esse é o tempo de infestação com maior risco da infecção, para ele conseguir transmitir a bactéria que está no carrapato e vai passar para o paciente, para o ser humano. É muito importante, quando você se expõe a essas áreas, se faça uma tentativa de fazer uma vistoria. E aí é bom ajuda, né? Porque tem o dorso, tem áreas que a gente não consegue olhar fácil. E aí uma pessoa cuidando da outra, né? Um casal, pai cuidando dos filhos, enfim. Você tem que fazer uma inspeção no corpo buscando. Porque eu lembro também que algumas formas do carrapato são muito pequenas, né? Podem ser semelhantes à cabeça de um alfinete. Então, assim, você sentindo ou olhando grosseiramente, você pode realmente não se deparar, né, com essas formas muito pequenininhas. Agora, a doença ela tem uma letalidade alta, o índice de letalidade, porque o que chama atenção no caso de Campinas, que foi quando se retomou e se voltou a falar dessa doença, que as pessoas morreram, a doença evoluiu de um jeito muito rápido e as pessoas faleceram também de um jeito muito rápido, né? Então, ela tem esse alto índice de mortalidade, doutor? É uma letalidade alta no Brasil e chama a atenção que essa letalidade ela é proporcional ao tempo de demora para o diagnóstico. Por isso que fica sempre o alerta e as autoridades, né, de vigilância, sempre que podem, estão alertando, pedindo ajuda dos meios de comunicação para lembrar a população desse risco, especialmente os serviços de saúde, pensar na doença breve. Como a gente falou um pouquinho atrás, os sintomas iniciais são confusos em relação a outras doenças. A partir do 5º, 6º dia, pode apresentar uma manifestação de manchas na pele, de carocinhos na pele, e esse exantema maculopapular, essas manchas e carocinhos na pele, é o que faz a chave virar para pensar mais nessa doença.
Mas se eu começo o tratamento, se eu suspeito pelo nível de exposição e começo o tratamento específico mais precoce, que é uma medicação simples, barata, de fácil aquisição, a gente evita o agravamento. O agravamento vai se dando pelo retardo do diagnóstico, na grande maioria das vezes. Claro que tem fatores dependentes do paciente que a gente não consegue mensurar, mas se o diagnóstico é precoce, a chance de gravidade é menor. São alertas dos quadros de gravidade, o paciente que começa a ficar com manchas escurecidas, como hematomas nas extremidades, nas mãos. Essas manchas do corpo, elas começam primeiro nos braços, pernas, depois é que vão para o tronco, para o rosto. Esse tipo de evolução, olho amarelo, dor na barriga, barriga inchada, o fígado e o baço crescem, manifestações de sangramento, são sinais de gravidade. E aí, tentar resolver ou tentar pensar na doença antes de se estabelecer com essa gravidade, porque uma vez o quadro chegando nessa fase mais grave, realmente é mais difícil de reverter. Pronto, doutor, só para a gente finalizar, é importante a gente lembrar também que esse tratamento ele é gratuito, né, e ele está disponível no Sistema Único de Saúde, né, doutor? Perfeito, perfeito. De amplo acesso, não tem nenhuma dificuldade, mesmo na nossa região com pouca, digamos, incidência da doença, nós usamos essa medicação que é usada também na febre maculosa, usamos em outras doenças, então não teríamos dificuldade de acessar o tratamento correto, uma vez pensado na doença. Tá certo, doutor Eduardo, infectologista, a gente agradece aqui a sua participação. Como a gente falou no começo, não tem nenhum registro de caso no Piauí, mas como o senhor disse, existe um trânsito muito grande em todo o país. E é preciso sim acender o nosso sinal de alerta, possíveis sintomas confundidos com outras viroses comuns da gente, né? Mas que pode ser um caso mais grave. Então fica aí sempre a orientação de procurar um especialista. Essa é sempre a dica, não é isso, doutor? Perfeito. Fica esse alerta sempre que for se deslocar para outras regiões, buscar informação de que doenças tem mais comum nessa região. No nosso norte temos ali febre amarela, temos a malária, nessas regiões interioranas tem também a febre maculosa. Nós temos, num país continental como o Brasil, alguns riscos, a gente precisa conhecer para poder se precaver. Conhecimento é a principal arma que a gente tem, a educação. Obrigada, doutor Eduardo. Obrigado. Bom trabalho para o senhor, obrigada pela sua participação.